O que é a depressão? A depressão é uma mudança do equilíbrio emocional da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que está em equilíbrio emocional, ela tem energia para a vida. Nós, no dia a dia, né, como seres humanos, nós temos as nossas atividades, por exemplo, trabalho, estudo, contato com as pessoas, com a família, com os amigos. E isso tudo a gente tem energia para viver, né? Então a gente tem vontade de correr atrás, de trabalhar, de estudar, de estar com as pessoas que a gente ama, de estar com os amigos, com a família. Né? A depressão, o que, que ela é? Ela é a diminuição dessa energia para a vida. Então, por exemplo, no caso da depressão maior, né? O sintoma, ela pode ser dividida em três etapas: leve, moderada e grave. A leve, isso tudo começa de forma muito sutil. Então, sutilmente, a pessoa começa a perder o interesse pelas coisas da vida. Isso pode estar relacionado até mesmo com a própria autoestima. Então, por exemplo, o autocuidado, o autocarinho, né, que a gente tem com a gente mesmo. Então, vai tendo essa perda de energia, tanto para a vida, para as coisas, para as atividades que a pessoa tem esse interesse, né, no dia a dia, quanto para si mesma. Então a gente vai percebendo aí, né, começando pela leve, uma mudança sutil desse comportamento e também a diminuição da alegria, né, de viver, né, uma tristeza maior mesmo. Qual é a diferença entre tristeza e depressão? A tristeza, ela é uma emoção humana como qualquer outra que nós como seres humanos vivemos. Por exemplo, a gente tem emoções como alegria, angústia, tristeza, raiva, ansiedade. Todas essas emoções faz parte de sermos humanos. E essas emoções nós vivemos de acordo com a oscilação da vida. Então vai ter momentos que a gente vai vivendo na vida que a gente vai estar feliz, aconteceu alguma coisa eu fico feliz, aconteceu alguma coisa natural eu ficar triste. Por exemplo, morreu alguém, é natural ficar triste, né? Às vezes o ente querido morreu, né? Alguma coisa aconteceu e é natural a gente viver esse momento de tristeza. É anormal, por exemplo, acontecer alguma coisa do tipo e a pessoa não sentir tristeza. Aí a gente percebe, poxa, o sentimento da pessoa não está combinando com a vivência dela. Então, as nossas emoções geralmente combinam com aquilo que a gente vive, né? A depressão, a gente começa a observar o seguinte: a vivência daquela pessoa às vezes está favorável, está tranquila, mas o sentimento dela não combina muito. Então a gente percebe esse desequilíbrio emocional. Então, quando a pessoa ela vai observar nela mesma esse desequilíbrio emocional, ela percebe, poxa, eu não estou bem, eu acho que tem alguma coisa que não está legal, né? Então eu vou buscar ajuda. É nesse momento que a gente percebe essa diferença, né? Geralmente a gente percebe muito no consultório, né? Então, quando o paciente chega no consultório, às vezes ele fala, eu fiquei triste porque eu briguei com meu marido, aconteceu isso, tal, 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 um exemplo, né? Então a gente percebe assim, tudo bem, aconteceu alguma coisa, ela ficou triste naquele momento, logo ela prosseguiu, e normal, né? Quem não ficaria triste naquele momento, né? Agora, por exemplo, está tudo bem, a pessoa está super bem, recebeu um aumento no trabalho, está no trabalho que gosta, foi reconhecida no trabalho e tal, e mesmo assim continua triste. Então você percebe, poxa, ela teria tudo para estar feliz, por que ela está triste? Então é a hora que a gente começa a analisar com um olhar mais clínico, né? Quais são os tipos de depressão? Então, a depressão, hoje em dia, está sendo estudada muitas ramificações. Mas como ainda tem que ser muito estudada, ainda tem que ser comprovada cientificamente, então eu vou falar das principais, né? Então a principal que as pessoas que mais ocorre hoje em dia é a depressão maior, né? Então a depressão maior ela tem três níveis: leve, moderada e grave. E os sintomas da depressão maior, por exemplo, é mudança de humor, né? Humor deprimido, diminuição no interesse pela vida, aquela energia para a vida que a pessoa tem, como eu falei lá na primeira questão, né? Então, a pessoa ela perde esse interesse pela vida, a energia das coisas, de viver aquele, né, determinado momento. Então, essa diminuição pelo prazer, né, de viver as coisas.
de estar com os amigos, então mudança no apetite, mudança, alteração de sono, mudança de humor, fadiga. Então, às vezes a pessoa ela tem essa dificuldade para a vida mesmo. Então, ela prefere às vezes até se isolar, ela prefere permanecer longe das outras pessoas porque aquilo que ela está sentindo é uma dor, né, na alma mesmo. Tem também a depressão atípica. A depressão atípica, ela ocorre na maioria das vezes com adolescentes, na faixa entre 12 a 23 anos. A depressão atípica, esse adolescente, ele costuma dormir muito, né? O sono dele começa a ficar totalmente desregulado, então a pessoa dorme, sei lá, mais de 8 horas, por exemplo, 10, 12 horas por dia. Ela pode oscilar, trocar o ciclo do sono, por exemplo, a gente dorme à noite, a pessoa pode trocar o dia pela noite, né? E tem uma mudança muito grande também no apetite. Esse adolescente começa a comer demais. Então, além de comer muito, dorme muito também. Então, aí além dos outros sintomas que a gente falou da depressão clássica, que é a depressão maior, né? Então, também tem a depressão atípica. Tem também a depressão psicótica, onde, além dos sintomas clássicos, a pessoa ela começa a ter também alucinações e delírios. Ela pode ser até facilmente confundida, né, para olhos leigos, né, ela pode ser confundida com até a esquizofrenia, né, então, por exemplo, a pessoa ela está com depressão, ela está psicótica, ela começa a ter delírios, alucinações, pode ser confundida com a esquizofrenia. Então, ela começa a ver coisas que não existem, ela pode ter uma certa mania de perseguição, de achar que as pessoas estão contra ela, que as pessoas estão perseguindo ela, que as pessoas querem o mal dela. Ela pode achar que o problema dela é tão grave que ela está morrendo por dentro. Então, esse é um sintoma muito, muito clássico da psicose, né? Que é relacionada à depressão. Tem também a TAS, que é o transtorno afetivo sazonal, onde a pessoa está relacionada com a baixa luminosidade. Então, geralmente, esse tipo de depressão ocorre em países do extremo norte ou do extremo sul, né? Então, a pessoa, ela, por falta de luminosidade do sol, que ajuda a gente a produzir hormônios do prazer e da felicidade, como dopamina, serotonina, a pessoa ela começa na época do inverno, ela começa a entristecer. Então, só que não ocorre muito no Brasil, é uma coisa mais rara, né? Então, é o transtorno afetivo sazonal. Existe também o transtorno pós-parto, que tem a ver com os hormônios da mulher após o parto. Então, a mulher, ela provavelmente ela já tinha uma tendênciazinha à depressão, né? Ela já pode ter tido episódios depressivos, e após o parto, né, ela perde o interesse até pelo bebê, ou às vezes pela alegria de ser mãe. Né, quando a gente tem o bebezinho, a gente fica alegre, quer cuidar do bebezinho, quer interagir com o bebezinho. Então, essa perda de energia com aquilo que ela está vivendo, que é a maternidade, ela pode ocorrer. Então, isso tem a ver com uma questão hormonal e ela está relacionada, né, ela chama depressão pós-parto. Tem também a distimia, que é a depressão mais crônica, né, uma depressão assim que parece até que faz parte da personalidade daquela pessoa. A pessoa sempre foi daquele jeito, sempre teve um olhar mais cabisbaixo, sempre vê o lado negativo das coisas, sempre critica muito, tem uma visão muito negativa do mundo, do ambiente. Então, isso tem a ver com a distimia. A distimia, ela pode ocorrer até mesmo, ela pode iniciar lá na infância, né, por uma vivência com os pais, às vezes, já depressivos, um ambiente já depressivo, ou às vezes ela sofreu algum trauma na infância, às vezes a separação dos pais. Então, aquela criança já começa desde então a ver a vida de um modo muito, muito triste. Então, ao decorrer do dia, por exemplo, ela se sente triste, ela não consegue ver coisas boas naquilo que ela está vivendo. Isso pode até parecer ser da personalidade daquela pessoa, mas pode estar relacionado também com a distimia. Um olhar mais profissional de um psicólogo, de psiquiatra, consegue distinguir bem
essa questão. A depressão pode ser considerada uma doença hereditária? Sim, a depressão ela pode sim ter um fator hereditário. São dois fatores, né? O fator ambiental, então, por exemplo, a pessoa ela já tinha uma tendência à depressão, né? Que já veio do histórico familiar, dos pais, né? Dos tios, dos avós, enfim. Então, a pessoa já tinha uma predisposição genética para a depressão, né? Não necessariamente esse histórico familiar tem a ver com depressão em si. Pode ser a depressão em si, mas pode ser também outros transtornos mentais. Então, quando o psicólogo está ali na psicoterapia, fazendo, por exemplo, a anamnese, tem aquela questão, né? Tem algum histórico familiar de transtornos mentais? Né? Então, a pessoa fala, tem um tio, tem um avô, tem o pai, uma mãe que tinha ansiedade, depressão, transtorno bipolar, enfim, algum transtorno de humor. E isso pode vir, sim, na genética. E o que acontece? A pessoa já tem aquela predisposição genética. Quando ela passa por algum momento na vida dela difícil, digamos assim, então aquela doença que já estava ali geneticamente, ela se aproveita daquela situação difícil e desencadeia, então, o transtorno mental. Qualquer transtorno mental, na verdade, é assim. O ser humano ele passa por uma situação turbulenta na vida, né, muitas vezes já na fase adolescente ou adulta, passa por uma situação difícil e é quando a doença, o transtorno mental se desencadeia. Quais são os primeiros sintomas de um quadro depressivo? Olha, os primeiros sintomas, a gente vai percebendo uma mudança. Quando é, por exemplo, depressão maior, a gente vai vendo uma mudança de comportamento da pessoa, que é a mais comum, né, a depressão maior. Então, a gente vai vendo ali uma mudança. Às vezes, não é nem muito perceptível, porque ela começa sutilmente. Né? É difícil já começar de um modo grave, do dia para a noite. Geralmente, ela vai começando ali de uma forma leve, principalmente, por exemplo, os pais, né, quando observam um adolescente. Às vezes os pais estão na correria, no trabalho, no dia a dia, às vezes não percebe ali aquela mudança de comportamento do filho. É sempre bom estar atento. Então, assim, como que tá, né? Aquilo que o seu filho vive é normal, né? Ele dorme no tempo normal, a alimentação dele está normal, como que está o contato com os amigos, ele se isola muito, ele interage com as pessoas. Então você vai vendo o comportamento. Às vezes a pessoa ela já tem uma tendênciazinha a ser mais tímida, por exemplo, né? Já é mais tímida, já não é muito, né, aquela coisa dinâmica de chegar, de conversar e tal. Tudo bem, né? Mas é um comportamento mesmo da pessoa, né? É uma questão da personalidade da pessoa. Mas tem que ver assim, se houve essa mudança. Peraí, ela gostava daquela amiga, por que agora ela não quer mais estar com aquela amiga, por exemplo? Né? Às vezes a pessoa gosta do trabalho, gosta de interagir com as pessoas do trabalho, por que ela está se afastando? Né? Então, é interessante observar, você vai vendo uma mudança, às vezes até pode parecer um pouco sutil de comportamento. Mas a pessoa ela vai para essa questão sutil, mas depois ela volta, ela oscila. Então, é ir observando, ir observando esses sintomas, né? Às vezes a pessoa não quer levantar da cama, não tem vontade de ir trabalhar, não tem vontade de ir para a escola, procurar entender o porquê, né? Sempre questionar, por exemplo, quando os pais vão observar o comportamento do filho, quando a esposa observa o comportamento do marido e tal. O que aconteceu? Por que você não quer ir trabalhar? Por que você não quer ir para a escola? Eu não sei. Geralmente, né, o depressivo ele usa essa frase. Também eu não sei o porquê. Né? Ou às vezes ele sabe o porquê, então ele. Mas é interessante observar essa mudança de humor. Até que ponto isso é natural a pessoa ficar triste, ou até que ponto realmente pode ser uma depressão. Então, ir observando. Se você perceber alguma coisa diferente, é claro que não dá para dar um diagnóstico, mas é bom buscar ajuda para se cuidar, né? Prevenção mesmo. A depressão pode levar ao suicídio? Não só a depressão, mas qualquer transtorno mental pode levar a pessoa ao suicídio. Às vezes a pessoa ela associa muito o suicídio à depressão. Então, todas as pessoas que se suicidam eram depressivas, não necessariamente. Então, às vezes algum outro transtorno mental que aquela pessoa tinha, levou ela ao suicídio. Né? Mas a depressão também pode levar ao suicídio, principalmente a psicótica. Porque a pessoa ela já está ali em delírio, ela já está imaginando coisas que não existem para ela se matar,
pode ocorrer com mais facilidade. Então, o psicótico tem que ter um cuidado redobrado. O caso de, às vezes, até de internação mesmo, para que a pessoa tenha uma defesa contra ela mesma, né? Uma defesa dela mesma. Porque é o quadro mais grave que tem é o psicótico. Mas a depressão, com certeza, pode levar, sim, ao suicídio. E outros transtornos mentais também. É sempre bom estar de olho. Hoje em dia, com a informação, né, as pessoas buscam mais ajuda. Então, é interessante sempre observar, né? Às vezes tem aquele amigo, aquele colega, algum familiar que a gente percebe que tá ali fora daquilo que a gente consideraria normal. Não é que você vai dar um diagnóstico para aquela pessoa, não, mas sempre orientar aquela pessoa a buscar ajuda. Como é feito o diagnóstico da depressão? Bom, esse paciente ele busca a psicoterapia, né? Claro que não tem como a gente dar o diagnóstico se ele não buscar ajuda, então tudo começa por aí, por isso que é muito importante buscar ajuda, né? Então, quando o paciente chega no consultório, a gente faz a anamnese, a gente observa o comportamento daquele paciente, a gente observa os pensamentos, se é construtivo ou não, a gente observa o comportamento, como que ele reage ao ambiente, como está essa interação dele, e a gente vai observando esse discurso do paciente, a gente vai pegando alguns pontos, né, a serem trabalhados. E também o psiquiatra, ele vai observando como está a mente daquele paciente, porque o paciente sempre chega na terapia ou no psiquiatra com um relatório, né, com um relatório assim, com o seu discurso de vida, né, com a sua subjetividade, com aquilo que ele está vivendo. Então ele começa a falar, né, aquilo que ele está sentindo, ou não, às vezes até o comportamento corporal, né, da pessoa chegar, sentar-se no cantinho do consultório, não olhar para frente, né, então a gente observa que tem algum desequilíbrio. Então, dessa forma, o diagnóstico não é feito do dia para a noite, né? Ele precisa de algumas sessões, né? De no máximo aí umas 5 sessões, de no mínimo, né? Aí umas 5 sessões para ser definido o diagnóstico. O psiquiatra também ele vai analisando como está a vivência daquele paciente para dar a medicação adequada, se é que é o caso da medicação ou não. Daí o psiquiatra que avalia se é o caso de dar uma medicação ou não. Mas o psicólogo avalia dessa forma, né? Então o paciente, e é tudo muito subjetivo, né? A forma como ele interage com o mundo, a forma como ele enxerga o mundo, que às vezes a pessoa enxerga meio, a gente diz assim, meio preto no branco, meio nublado, assim, sabe? Às vezes uma coisa que a gente viria de uma forma natural, de uma forma alegre, a pessoa ela olha de um jeitinho diferente. Então aí a gente tem esse olhar também com o paciente. Como funciona o tratamento da depressão? O tratamento medicamentoso, o psiquiatra, por exemplo, ele vai analisando, né, como tá, porque também a medicação tem o protocolo lá certinho da medicação, é o psiquiatra que avalia. Mas na terapia, por exemplo, eu, por exemplo, sou psicóloga da terapia cognitivo-comportamental. Então, a gente analisa, né, o cognitivo daquele paciente, ou seja, o pensamento daquele paciente, como ele sente o ambiente, como ele interage com o ambiente, como estão os pensamentos dele relacionados à vivência dele, né? Se é pensamentos construtivos, se é pensamentos que não é construtivo, como ele se vê no ambiente, como ele se vê, como está a sua autoestima, né? Então, o tratamento ele é assim, a gente vai vendo o pensamento que gera a emoção, que gera o comportamento. Então, tudo a gente vai pegar a raiz daquele pensamento, mas o porquê que você está enxergando assim, né? Desde quando você tem esse pensamento, você acha que é isso mesmo? Então, a gente vai nesse diálogo com o paciente, trazendo para a consciência, às vezes alguma coisa que estava bem lá no automático, bem enraizado. Em muitos casos, às vezes, desde a infância, agora que tá sendo mais prejudicial. Então, a gente vai, é assim que é o tratamento, a gente vai vendo esses pensamentos, a gente vai conversando com o paciente. Então, essa terapia é a terapia cognitivo-comportamental, né? E também, hoje, eu estou trabalhando no consultório com o neurofeedback, né? O neurofeedback é um exercício mental no qual a gente coloca né, a gente faz um exercício mental através do computador. Então, o computador faz um mapeamento daquele cérebro, a gente vai vendo as ondas neurais do cérebro,
como está a conexão das ondas neurais daquele cérebro, né? E a parte que está sendo ativada ou não, ou a parte que está sendo muito ativada e a parte que está sendo pouco ativada. Por exemplo, no caso da depressão, essa parte do córtex pré-frontal, ela é pouco ativada em muitos casos. E a parte da amígdala, que é a parte que tem mais a ver, por exemplo, com as emoções, é a parte mais ativada. Então, o computador, ele faz o mapeamento do cérebro, e o computador também imprime os exercícios e a gente começa a exercitar esse cérebro. Então, a gente toca os eletrodos com gel na cabeça, a gente faz mapeamento. Então, o computador vai passando os exercícios, a pessoa vai acompanhando com o olhar, vai ouvindo aqueles exercícios, que é o feedback que o computador dá para esse cérebro. E esse cérebro começa a ser exercitado fisiologicamente, não cognitivamente, como a psicoterapia, mas de uma forma mais fisiológica. Então, tudo isso eu trabalho, por exemplo, no meu consultório e ajuda muito nas questões dos transtornos mentais. Como está o cenário atual de pessoas com depressão? A gente vê uma mudança muito rápida aí da nossa sociedade nos tempos atuais, né? Onde a tecnologia tomou conta, né, da nossa vida e essas mudanças têm favorecido o transtorno mental que está relacionado à questão do humor, né? Então a gente vê muito essa mudança de comportamento humano e o nosso organismo reage a isso, a nossa mente também. Então, por exemplo, a gente vê muito as comparações, né? Quer dizer, a pessoa ela vê ali uma rede social, ela se compara com a grama do vizinho, entre aspas, né? Com a vida do outro. Quer dizer, por que aquela pessoa tem uma vida tão linda e eu tô aqui triste? Então, hoje em dia, a gente percebe que tem muitas coisas favorecendo os transtornos de humor, a depressão, por exemplo. Às vezes uma vida sedentária, alimentação ruim, muita tecnologia. Então, e isso vai mexendo mesmo com a mente humana. Então, a gente precisa cuidar, né? É interessante a gente se observar nesse contexto e falar, bom, preciso cuidar da minha questão, da minha saúde mental também, né? Isso tem ficado cada dia mais evidente. A depressão tem cura? Eu acho que a palavra cura, talvez, é uma palavra muito forte, mesmo porque ela é uma questão genética. Então, se ela é uma questão genética, a pessoa ela sempre vai ter aquela tendênciazinha, aquele pezinho lá na depressão. O que a depressão, o que a gente oferece hoje em dia é o tratamento, né? Então, o tratamento, ele está muito eficaz hoje em dia, a gente vê medicações ótimas, que estão sendo fabricadas hoje, ótimas medicações super modernas, o tratamento também está sendo muito eficaz. Então, a questão é assim, se cuidar, né? A pessoa se cuidar. Se ela busca ajuda, ela consegue ter uma vida em equilíbrio, ela consegue ter uma vida normal. E momentos difíceis a gente sempre vai ter como ser humano, momentos bons, momentos ruins, momentos, né? E nesses momentos ruins é a hora que a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso na nossa vida, né, na nossa saúde mental. Então, não diria a palavra cura, porque a nossa vida é muito dinâmica e também tem aquela questão genética. O que eu diria assim, a depressão ela tem tratamento, se você busca ajuda, você pode ter uma vida em equilíbrio normal. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.